Fala galera, beleza? Estamos aí para mais uma aula do nosso módulo de RH. Já estamos na segunda fase do nosso módulo, né? Entramos na fase final. E eu queria dar uma dica aqui para você. Se você perdeu alguma aula, volta lá, assista as aulas, não perca tempo, porque o nosso módulo está acabando. E depois que o nosso módulo acabar, vai ficar mais difícil para você poder recuperar o tempo perdido, porque a gente vai ter finalizado já o nosso curso e aí fica muito mais difícil de eu poder te orientar, de eu poder te passar alguma atividade. Então, peço que se você perdeu a aula, se você perdeu a atividade, volta nas aulas, assistam as aulas, tá? Se você teve problema em outros módulos, deixou de fazer prova, deixou de fazer atividade, me manda uma mensagem no WhatsApp que eu vou te orientar sobre o que você precisa fazer para recuperar a sua nota e não perder o seu módulo, beleza? Na aula de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre treinamento e desenvolvimento de pessoas dentro das organizações. Mas antes de entrar no tema da aula de hoje, eu gostaria de perguntar para você como está o seu nível de desenvolvimento, né? Eu sei que vocês vão me dizer, olha, professor, eu estou no início da minha carreira, eu não sei como que eu vou mensurar o meu desenvolvimento, eu tenho dificuldade para entender, isso é muito complicado, como que eu faço, e piriri, pororó. Bom, eu queria te dar um indicativo que você pode se basear agora, né? Comece pensando o seguinte, como que está o seu desenvolvimento na escola? Como que está o seu entendimento na escola, ainda mais nesse momento de pandemia, que a gente teve que se reinventar, estamos todos estudando online. E aí, como que está o seu empenho e o seu desenvolvimento? Você vem tendo resultados mais significantes do que você tinha quando eram aulas presenciais? Ou você vem tendo resultados menos significantes ou resultados até menores, resultados piores do que você tinha antes da pandemia, né? Então é um bom ponto para você poder fazer uma análise aí. E eu mesmo digo para o nosso curso aqui, como que está a sua dedicação para o nosso curso? Agora eu não estou mais em cima, eu não estou ali te olhando toda semana, fazendo chamada dentro da sala de aula e te cobrando uma atividade dia após dia. Isso a gente fazia quando o curso era presencial, agora tem que ter muito mais uma atitude tua do que minha. Porque eu preparo a aula, venho aqui, exponho a aula e te passo as atividades, mas você precisa assistir a aula, precisa fazer atividade, precisa vir tirar dúvida, então existe um empenho necessário muito maior da sua parte. Então, eu acho que são dois parâmetros para que você possa medir como que você está se desenvolvendo, como que está o seu desempenho para a sua evolução profissional, ok? E aí, uma dica que eu deixo para você aqui é comece a olhar para essas questões, né? Eu disse para vocês lá no início da pandemia que da mesma forma que uma crise surgem oportunidades dentro dela, né? Tem uma frase que eu uso com frequência que é: enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? Você vai esperar a oportunidade aparecer para se preparar? Eu acho isso complicado, porque se você espera a oportunidade aparecer para se preparar, se você espera a oportunidade aparecer para se desenvolver, você vai ficar para trás, né? Minha avó dizia, quem chega primeiro na fonte bebe água limpa. Eu acredito muito nisso. Então, eu espero que você esteja estudando, que você esteja se capacitando, porque as oportunidades já começaram a aparecer. Eu tenho acompanhado os sites de emprego, tenho acompanhado algumas vagas que estão surgindo, já num formato muito legal, no formato home office. Eu vi que os programas de aprendizagem já retornaram suas atividades, alguns em modelos home office, outros em modelos de rodízio, mas já estão acontecendo novamente. Se você está aí na sua casa parado, esperando a pandemia passar para se capacitar, eu tenho uma péssima notícia para você. Uma péssima. A notícia que eu tenho para te dar é que você vai ficar atrasado. Eu me lembro, quando eu estava no início da minha carreira, que teve um boom da tecnologia, né? Todo mundo falava que iríamos precisar de pessoas para trabalhar na área de TI, né? Eu nunca me apaixonei por essa área, eu até tentei durante um tempo, fiz alguns cursos, eu fiz o curso técnico em informática, depois um pouco mais adiante na minha carreira eu fiz um curso para implantação de sistemas de gerenciamento empresarial,
né? Mas essa área da tecnologia da informação não me fascinou muito. Tenho uma boa noção, mas não me passa pela cabeça ser um profissional de TI. Mas eu tive amigos que esperaram o boom acontecer, esperaram a necessidade chegar. Quando a necessidade chegou, aí eles resolveram ir atrás. Aí, nossa, olha, tá aparecendo, tem um monte de vaga para poder trabalhar na área de TI, vamos aí, não sei o que e tal. Enfim, foram lá, estudaram e hoje estão muito bem, graças a Deus, se deram bem. Mas o caso do profissional de TI é uma curva que ainda está em crescimento. As oportunidades ainda vão surgir muito. Ainda tem muito pra gente avançar, né? Porém, o que eu vejo agora é que existe uma necessidade muito grande de profissionais capacitados no mercado e as empresas não estão encontrando esses profissionais. E por que as empresas não estão encontrando esses profissionais? Porque esses profissionais não se capacitaram para atender a demanda atual. Esse é um ponto bastante relevante. Os profissionais não se capacitaram. Hoje as mudanças são muito grandes, as pessoas precisam se capacitar o tempo todo, as pessoas precisam estudar o tempo todo. Eu até, acho que umas 2 semanas atrás, eu estava num bate-papo, 2 ou 3 semanas atrás, eu estava num bate-papo e aí me perguntaram, né, quando é que o profissional, enfim, está formado? Eu sorri e disse, nunca. Foi a época. Foi a época em que você estudava, se formava e você era um profissional formado. Porque hoje, quando você termina um curso, você descobre que já está desatualizado. E aí você vai ter que fazer um novo curso. E quando você termina esse novo curso, você está desatualizado novamente. Porque a velocidade da mudança é muito maior do que a nossa capacidade de acompanhar. Então a gente vai correndo atrás. A gente vai sempre correndo atrás, a gente vai sempre se desenvolvendo, a gente vai sempre treinando, a gente vai sempre adquirindo novas habilidades, adquirindo novas competências, porque as necessidades, elas surgem a cada momento, ok? A cada momento. Então, nós vamos falar hoje sobre treinamento e desenvolvimento de pessoas, mas eu queria deixar essa dica aqui para você. Corra atrás, se desenvolva, treine, estude, tá? Eu coloco ali alguns formatos no decorrer da aula para que vocês tenham um pouco mais de clareza e consigam até traçar aí os planos de vocês para o desenvolvimento. Beleza? Então, vamos para dentro do PowerPoint, porque hoje usaremos PowerPoint sim! É isso aí, galera. Agora aqui já dentro do nosso PowerPoint, vamos falar um pouco sobre o treinamento e o desenvolvimento. Para a gente começar a falar sobre os estratos de desenvolvimento, né, sobre o universo do desenvolvimento, é importante que a gente tenha em mente que existem algumas etapas importantes aí quando a gente fala de treinamento e desenvolvimento, né? Tudo começa ali com uma necessidade, evidentemente, você tem o treinamento do indivíduo, né? Você treina pessoas, você não treina organizações, você não treina outros recursos que não pessoas. Então, você começa ali treinando as pessoas, né? Para que essas pessoas possam se desenvolver, né? Então, depois que você treina essas pessoas, você tem um desenvolvimento das pessoas da sua organização e depois você vai ter um desenvolvimento maior, que é o desenvolvimento organizacional, que é quando a sua organização atinge um nível superior, né? A gente vai falar já sobre as avaliações e vai ficar mais claro o que é esse nível superior, quando é que eu entendo que a minha organização atingiu um nível superior ou quando que o meu departamento atingiu um nível superior. Mas a grosso modo, o que eu estou dizendo para vocês aqui é que uma vez que você treinou um funcionário, você vai ter um funcionário treinado. Quando você treina uma equipe, você vai ter um departamento treinado. E a soma das capacidades das pessoas treinadas é superior do que o acumulado dessas capacidades de maneira individual. Então, quando eu treino as pessoas de maneira adequada, coloco essas pessoas para trabalhar dentro de um sistema organizacional e essas pessoas têm a oportunidade de exercitar as competências que elas se desenvolveram, e aí eu não estou falando que a gente precise de competências iguais, pelo contrário, é até melhor que a gente tenha
competências diversas. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que é muito boa para falar em público e eu tenho uma pessoa que é muito boa para escrever. Então a pessoa que é boa para escrever vai escrever o discurso daquela que vai falar em público. Olha que legal. A gente atinge aí, então, um desenvolvimento do departamento. Se eu faço isso com a minha empresa toda, de uma maneira corrente, eu vou atingir o desenvolvimento da minha empresa. Aí eu tenho um desenvolvimento organizacional. Então, se eu tenho uma pessoa muito bem capacitada para escrever, uma pessoa muito bem capacitada para falar, uma pessoa muito bem capacitada para gravar, outra muito bem capacitada para editar, e a minha empresa é um canal do YouTube, ao final desse processo eu vou ter um vídeo incrível. Porque é a soma das competências de todas essas pessoas que vai gerar o quê? O desenvolvimento do meu canal, o desenvolvimento da minha organização. Então, quando a gente fala dos estratos de desenvolvimento, é nesse sentido. Eu começo pequenininho com o meu treinamento, eu evoluo para o meu desenvolvimento de pessoas e depois eu amplio para o meu desenvolvimento organizacional, ok? Para a gente poder ter uma definição um pouco mais clara do que é treinamento, eu trouxe um conceito que eu acho bem simples e bem legal. A gente pode entender como treinamento as ações que garantem a aquisição sistemática de atitudes, conceitos, conhecimentos, regras ou habilidades que resultam em melhoria de trabalho. Olha que interessante isso que eu estou dizendo para vocês. Um treinamento, ele pode desenvolver atitudes, né? Então, é muito comum que uma das premissas de quando a gente aplica um treinamento para uma equipe seja ter como resultado a mudança de algumas atitudes, né? Então, as pessoas tendem a achar de maneira errônea que treinamento resume-se em desenvolvimento somente de habilidades. E não é verdade. Eu posso desenvolver atitudes, eu posso desenvolver conceitos, ok? Às vezes você tem uma complexidade numa atividade simples que, se a pessoa que for desenvolver essa atividade não tiver conhecimento conceitual sobre essa atividade, ela vai ter dificuldade. Para dar um exemplo, para ficar mais claro a vocês, imaginem um vendedor de colchão e de cama e colchão. Algo simples, né? Quando a gente olha, fala, algo muito tranquilo. Porém, é importante que o vendedor conheça toda a parte conceitual da ortopedia para uma cama e para um colchão, porque no processo de negociação ele vai poder ter sucesso na negociação. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com venda de colchão e cama, e é por isso que eu estou dizendo. Uma questão muito importante quando a gente vai vender um colchão, por exemplo, é entender sobre a densidade da espuma. Então, cada cliente tem um tipo de corpo, tem uma estatura, tem um peso, e aí quando você olha para o biotipo desse cliente, você já imagina qual que é a densidade adequada da espuma para aquele cliente. Porém, eu preciso entender sobre os conceitos em volta de densidade para explicar para o meu cliente. Eu vou falar para o meu cliente, olha, seria mais adequado você comprar para você um colchão com densidade 25, que é um colchão que tem a espessura menor de espuma. E aí meu cliente vai falar, mas por quê? Porque o seu biotipo diz que você vai ficar mais confortável num colchão como esse. Ou então eu digo, olha, você precisa de um colchão com densidade 30. Ou então o meu cliente entra na loja e me diz que ele tem um problema na coluna. E aí eu vou indicar para ele um produto que eu sei que vai atendê-lo. Então eu preciso entender o conceito que está por trás daquilo. E os treinamentos servem para isso também, para que a gente possa entender conceitos sobre aquilo que a gente vai trabalhar, ok? Um treinamento também, ele pode ser para deixar claro para o colaborador quais são as regras de algo. Então, pode ser que eu esteja recebendo um colaborador novo e no processo de integração eu entregue para esse colaborador um treinamento sobre as regras de conduta da nossa organização. Imaginem vocês que, por exemplo, a nossa organização seja um hotel de alto padrão, um hotel de luxo. E no nosso hotel de luxo, nós temos como prática tratar as pessoas
por senhor e por senhora. Nós não chamamos as pessoas de você, né? Eu chamo as pessoas no meu hotel de senhor e senhora. Então, eu vou receber o meu funcionário, eu treino o meu funcionário e explico para ele questões como essas. Outra questão, uma regra importante do nosso hotel é que a gente não incomode os nossos hóspedes após as 8 horas da noite. Tudo que eu tiver que resolver com o hóspede, eu tenho que resolver até as 8 da noite. Entre as 8 da manhã e as 8 da noite. Entre as 8 da noite e as 8 da manhã eu não incomodo o meu hóspede, apenas se ele ligar na recepção. Outra questão, eu posso ter um processo de atendimento para quando o meu cliente liga na minha recepção. Quais são as regras de hospedagem, né? Então, tudo isso são regras que eu vou mostrar, eu vou preparar o meu funcionário no momento do treinamento. Então, treinamento sim, ele tem também essa questão do regramento quando se faz necessário, ok? Dando continuidade aqui então, pessoal, existem algumas mudanças que são esperadas através do treinamento. E aí depende do estilo, do tipo de treinamento, do objetivo do nosso treinamento, né? Então, por exemplo, eu posso desenvolver um treinamento apenas para transmissão de informações. Então, se eu vou fazer um treinamento para transmissão de informação, uma mudança de comportamento que eu espero que aconteça é que as pessoas tenham um aumento de conhecimento sobre aquilo que eu vou falar, sejam informações sobre a organização, informações sobre um produto, sobre uma política interna da organização, uma diretriz, como eu disse, sobre uma regra, sobre um regulamento, sobre os meus clientes, né? Então, esse tipo de treinamento é um treinamento mais simples, que eu vou apenas transferir informação, eu vou transmitir informação. Pode ser uma cartilha, pode ser um vídeo, pode ser um painel, pode ser uma videoaula, pode ser um encontro, pode ser uma reunião simples para poder atender essa necessidade. Um outro tipo é quando a gente está falando de desenvolvimento de habilidades. E aí quando a gente fala de desenvolvimento de habilidade, a expectativa é que eu tenha uma melhora nas habilidades do meu colaborador. Então, eu posso trabalhar a habilidade para execução de uma operação, para execução de tarefas. Eu posso dizer que eu preciso melhorar no meu colaborador o nível de Excel dele. Eu posso dizer que eu vou melhorar no meu colaborador o nível de manobra, né? Um motorista, por exemplo. Eu vou dar um curso para ele, um treinamento de direção defensiva, ou então um treinamento de como operar uma empilhadeira, ou um treinamento sobre como carregar produtos perigosos, ou de transporte de pessoas. Então, estou falando de habilidades, né? Estou falando de habilidades. Eu posso passar ali um treinamento sobre metodologias para a sala de aula, para um cara que vai dar aula, por exemplo. Então, são todos aí desenvolvimento de habilidades. E aí só para lembrar, a habilidade requer treino. É importante que você treine, que você repita, né? E você vai errar, e você vai aprender, e vai fazer de novo até que as coisas deem certo. Um outro tipo também que nós podemos ter é sobre desenvolvimento de atitudes, tá? E aí, pessoal, quando a gente fala de desenvolvimento de atitudes, o buraco é mais embaixo. É mais complicado quando a gente fala de desenvolvimento de atitudes, porque a expectativa que se tem é que você mude, que o funcionário mude de uma atitude desfavorável para uma atitude favorável. Ou seja, o meu colaborador vem tendo atitudes que não são positivas, que a gente não gosta, que não é adequado para o trabalho dele. E eu preciso que ele mude de atitude, que ele tome atitudes mais adequadas ao trabalho. E aí, calma, eu não tô falando aqui de caráter e tal. Até tô, mas não é sobre isso especificamente. Um exemplo, para deixar claro para vocês. Imaginem que eu tenho... Imaginem não. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com um jovem que... eu pedia para ele fazer algo e ele fazia o que eu pedia. Mas, quando ele terminava de fazer o que eu pedia, ele deixava as ferramentas jogadas. Uma pessoa que
passava, por exemplo, se ele visse um papel no chão, ele era capaz de pisar no papel, mas não pegava o papel no chão. E aí eu precisava que ele mudasse essas atitudes. Então, pode ser atitude simples, pode ser atitude de atenção que a pessoa precisa mudar, mas é um tipo de treinamento e que a gente vai desenvolver. E aí tem uma complexidade muito alta, muito alta. Pode ser que os meus colaboradores tenham atitudes de fato erradas, assim. Vamos exemplificar aqui um exemplo tosco, porém clássico. Colaborador que durante o trabalho ele não... me fugiu a palavra. Ele não aciona o sistema de segurança da máquina, né? As máquinas geralmente têm sistemas de segurança anti-acidente. Então a máquina tem 2 botões, o cara aperta um botão com cada mão e a máquina começa a funcionar. Por exemplo, máquina de corte, né? Então o cara põe um papel, a máquina desce e corta o papel. Para evitar de cortar a mão do funcionário, ele tem que encostar as mãos dele aí, né, em 2 botões para a máquina poder descer e cortar, e aí garante que não vai cortar. E aí o que o funcionário faz? Ele vai lá e coloca uma fita isolante em um dos botões, o botão fica sempre apertado, coloca o papel e aperta outra, coloca o papel e aperta outra, até a hora que ele coloca o papel, aperta, não tira a mão e bau, decepa a mão. E aí para evitar isso, eu preciso tirar a fita isolante, vai resolver? Não. Eu preciso ensinar o meu colaborador a trabalhar ali na máquina, é desenvolvimento de habilidade? Não, pelo contrário, ele tem até bastante habilidade, porque ele foi muito sagaz ali e tal, e improvisou. Eu preciso que esse colaborador mude de atitude. Eu preciso que ele entenda que essa atitude dele é desfavorável, coloca ele em risco, coloca a empresa em risco. E aí eu vou desenvolver um treinamento. Esse treinamento, ele pode ser de diversas formas, depende da atitude que você quer que a pessoa mude. Por exemplo, nesse caso, se eu quero que o cara mude, eu vou aplicar com ele um treinamento sobre segurança do trabalho, para que ele mude as atitudes. Eu vou ter que mostrar. Desculpa. Eu vou ter que mostrar para ele o risco que ele está correndo. De repente eu trago uma pessoa para fazer uma palestra, para explicar da importância das medidas de segurança, assim por diante. Mas poderia ser também o caso de um cliente que tem vícios de linguagem e trata as pessoas todas da mesma forma e de uma maneira informal. E aí eu trago um treinamento para que ele mude essa atitude, para que ele passe a tratar as pessoas de maneira formal. Então, quando a gente fala de desenvolvimento de atitudes, é muito nesse sentido, né? Exige muito mais um trabalho de conscientização e de sensibilização, porque a atitude ela é mudada de dentro para fora, a gente não muda de fora para dentro. Não adianta eu mandar o cara fazer algo, porque se eu mando, ele vai fazer enquanto ele está na minha frente. Se ele não entender que aquilo realmente é importante, que aquilo é necessário, a hora que eu virar de costas ele deixa de fazer. E aí o problema se torna muito mais grave. Então, a atitude é de dentro para fora. Eu tenho que convencer esse cara, eu tenho que sensibilizá-lo, tenho que conscientizá-lo para que ele mude as atitudes dele em relação àquilo que a empresa espera. E dando prosseguimento, a gente chega no desenvolvimento de conceitos, né? O desenvolvimento de conceitos tem muito a ver com elevação do nível de abstração, né? A capacidade do nosso colaborador de desenvolver ideias, de pensar em termos mais amplos, em termos mais globais, de conseguir dar um passo para trás e enxergar a empresa como um todo, enxergar de uma forma sistêmica a organização para que ele possa tomar as decisões dele, beleza? Na sequência, a gente vai falar um pouco agora sobre os processos de treinamento, pessoal. Então, quando a gente fala do processo de treinamento, a gente tem algumas etapas aí que são importantes, né? Então, a primeira etapa é a gente entender qual que é a necessidade desse treinamento, qual necessidade a gente quer satisfazer. E aí uma dica que eu deixo aqui é: vamos mapear a situação, vamos montar o diagnóstico da situação, né? E aí entra, primeiro passo que a gente tem que entender, qual que é o objetivo da nossa organização. Por isso que nós falamos lá atrás sobre missão, visão, valores, sobre planejamento estratégico,
porque é nesse passo que fica claro os objetivos da organização, quais são as metas. E aí, quando a gente vai fazer o desenvolvimento de um treinamento, é muito importante que a gente entenda esses objetivos. Uma vez tendo entendido os objetivos, eu preciso entender quais competências são necessárias para atingir os objetivos. E aí, quando eu olhar para as competências necessárias, eu vou olhar para a situação atual para identificar quais são os problemas que eu venho tendo para não atingir o objetivo. Uma vez tendo o problema mapeado, eu preciso também mapear qual vai ser o resultado da avaliação de desempenho, seja do meu funcionário ou seja do treinamento. Tá? A gente vai falar na próxima aula sobre avaliação de desempenho, já fica a dica aí se você quiser estudar antes, para já chegar na aula mais ajeitado, mais afinado, fica a dica, beleza? Uma vez entendida a necessidade, a gente precisa fazer o desenho do treinamento. E aí é hora de tomarmos algumas decisões. Primeiro passo, a gente precisa montar a programação do nosso treinamento. E aí algumas perguntas são importantes. Primeira pergunta, quem é que eu vou treinar? Quem é o meu colaborador? E aí quando a gente fala de quem é que eu vou treinar, tem um ponto de relevância muito grande aí. Porque quando eu falo de quem eu vou treinar, eu não estou falando do nome do colaborador, mas eu estou falando do perfil. Se eu vou desenvolver um treinamento para minha equipe de RH, por exemplo, essa equipe ela tende a ter estudado algumas ciências que estão relacionadas ao RH. Então a abordagem vai ser adequada a essa equipe. Agora, se eu vou atender a minha equipe de logística, elas tendem a ter estudado algumas ciências que estão relacionadas à logística. Então a abordagem será direcionada dessa forma, uma abordagem diferente. Então, toda vez que a gente pensar em quem a gente vai treinar, é importante entender isso. O funcionário que eu vou treinar é homem, é mulher, é jovem, é mais velho, tem um perfil júnior, tem um perfil sênior, ele é recém-chegado na organização ou ele é veterano de organização. Então, são pontos de grande relevância para quando a gente vai desenvolver o treinamento, porque isso vai interferir diretamente na capacidade de entendimento dessas pessoas, tá? Eu preciso ter muita clareza também em que eu vou treinar esse colaborador, onde eu vou treinar esse colaborador e qual que é o melhor momento. Quando é que eu vou treinar esse colaborador? Então são perguntas que a gente precisa sempre se fazer para entender melhor como que a gente vai desenvolver o nosso programa de treinamento, ok? Na sequência, pessoal, a gente vai para a fase de implementação, né? Que é a hora de executar de fato o meu treinamento. E aí, quando a gente vai para a fase de implementação, a gente precisa pensar na condução, né, e aplicação do nosso programa de treinamento. Então, é importante trazer um gerente de linha, né, o gerente direto daquelas pessoas para poder pensar com a gente na aplicação. É importante a gente poder contar com assessorias, eventualmente, com uma empresa, de repente, prestadora de serviço que vai dar um suporte para a nossa organização, ou então com profissionais da nossa empresa que tem domínio sobre aquele treinamento e vai aplicar o treinamento. Tá? E todo treinamento necessita de avaliação de resultados. A gente precisa fazer avaliação e controle desse treinamento para poder entender se foi efetivo ou se não foi. Então, um passo importante eu vou monitorar o meu processo de treinamento e vou monitorar também o processo depois do treinamento para entender se o meu colaborador está praticando aquilo que eu propus quando eu treinei a pessoa. Na sequência, eu vou fazer a avaliação da medição de resultados. Então, eu tinha um contexto e agora eu cheguei num outro contexto. Esse outro contexto que eu cheguei atende à expectativa que eu desenhei quando eu montei o meu treinamento? Então, é muito importante eu fazer essa comparação e analisar também a relação custo-benefício. Valeu a pena ter feito todo aquele investimento e agora ter o resultado que eu estou tendo? São questões de extrema relevância aí para a gente poder analisar quando estivermos desenvolvendo um treinamento, ok? Seguindo então, pessoal, a gente chega no momento de entender e fazer o levantamento das necessidades de treinamento, né? É muito importante a gente fazer esse levantamento. Então,
O levantamento começa na onde? Na análise organizacional, que eu mostrei para vocês agora, que é poder entender quais são os objetivos da organização, poder entender quais são os parâmetros, onde que a organização quer chegar, é entender como que a organização quer chegar, quais são os princípios éticos aí dessa organização, para a gente poder desenvolver o nosso treinamento. Na sequência, a gente vai analisar os recursos humanos. Então, em que passo que está o meu colaborador? Será que o meu colaborador ele está pronto para poder desenvolver esse treinamento? Será que ele tem a capacidade básica aí para desenvolver esse treinamento? Depois eu vou analisar os cargos, né? Eu vou olhar para o cargo que esse colaborador vai exercer e aí eu preciso entender dentro do cargo que o colaborador vai exercer se o cargo é adequado para o resultado que eu quero ter, se o treinamento sendo aplicado para pessoas que exercem esse cargo, esse treinamento vai atingir o resultado que eu quero que atinja realmente. E aí na sequência a gente vai analisar o treinamento para garantir que o treinamento proporcione uma situação onde o meu colaborador vai atingir o resultado que a empresa espera, ok? E aí a gente entra na fase de indicadores de necessidade de treinamento, tá? Ao falarmos de indicadores de necessidade de treinamento, existem dois tipos principais de indicadores de necessidade de treinamento. Um é o indicador a priori e o outro é o indicador a posteriori. Bom, o que é o indicador a priori, pessoal? O indicador a priori, ele é um indicador que a gente percebe antes da situação acontecer. Então, antes da situação acontecer, eu percebo que eu necessito de treinamento para minha equipe. Exemplo disso, a minha empresa vai expandir, a minha empresa vai ampliar a sua atuação e a gente vai ter que aumentar o número de empregados. Então, bingo, eu vou precisar treinar esses empregados. Ou então, ao contrário, a minha empresa está retraindo, eu vou ter que demitir alguns funcionários e os funcionários que ficarem terão que suprir a necessidade dos que se foram. Então, o cara que até hoje só apertava parafuso, agora ele vai apertar e embalar o parafuso. Eu preciso ensinar esse cara a embalar o parafuso. Então, de novo, necessidade de treinamento. Ou então, eu vou mudar um método, né? Então, antigamente, eu tinha um processo que era formado por 3 etapas. Etapa A, B e C. E agora, o meu processo tem um método que tem 5 etapas. A, B, C, D e E. Opa! Treinar o meu colaborador para o desenvolvimento dessas novas etapas. Ou então pode acontecer da minha empresa estar comprando, modernizando o seu parque industrial e a gente vai comprar máquinas novas e são máquinas modernas e eu preciso treinar o meu colaborador. De novo, nós temos uma necessidade de treinamento. O colaborador tem que estar capacitado para trabalhar dentro da máquina, para trabalhar com a nova tecnologia. Ou então pode acontecer também de eu estar produzindo novos produtos ali. Eu tenho um produto novo que eu quero lançar e aí para lançar esse novo produto eu tenho que treinar o meu funcionário. Ele tem que entender todo o processo de fabricação desse novo produto, ele tem que entender quais são as funcionalidades desse produto, seja para fabricar, seja para vender, seja para transportar. Então esses são indicadores a priori. E aí nós temos o nosso indicador a posteriori, que é um indicador de treinamento, de necessidade de treinamento por algo que já aconteceu. Então a situação já aconteceu e me trouxe um indício de que eu preciso treinar essa galera. E aí, exemplos de indicador a posteriori é como quando a qualidade do meu produto começa a cair. Então eu sempre tive produtos incríveis e agora os meus clientes começaram a ligar reclamando que o produto está quebrando, que o produto não está cumprindo com as funcionalidades, que o produto está chegando na casa dele amassado, algo desse tipo. Eu tive uma queda de qualidade. Isso indica que eu preciso retreinar a minha equipe de trabalho para que eles consigam recuperar o nível de qualidade que a gente necessita. Um outro ponto também de indicador a posteriori é quando a produtividade cai. Lembram do conceito de produtividade, né? Qualidade e quantidade andando em equilíbrio. E aí, minha produtividade começou a cair e isso é mais um indicador de que precisa-se de treinamento para essa galera. Um outro ponto também é quando o maquinário da empresa começa a quebrar
e aí você descobre que a manutenção está em dia, mas ainda assim o maquinário está quebrando. Talvez o meu colaborador não saiba usar o maquinário, mas um indicativo de treinamento. Quando eu começo a ter vários acidentes de trabalho, então excesso de erros na minha produção, são também indicadores de que eu preciso de um treinamento, mas são indicadores de necessidade de treinamento a posteriori, galera, a posteriori. Existe um ciclo, turma, quando a gente fala de treinamento e desenvolvimento, que ele não se finda nunca, né? Então, a gente vai sempre analisar o contexto da minha organização, vou entender qual que é a necessidade do meu treinamento, vou desenvolver o treinamento, vou aplicar o treinamento, depois eu vou avaliar o meu treinamento, vou analisar novamente o contexto da minha organização, vou entender qual é a necessidade de treinamento e o ciclo vai se repetindo eternamente. Então, a área do RH que trabalha com treinamento e desenvolvimento de pessoas, ela não para. Ela está sempre em uma das etapas desse ciclo, ok? E aí, para a gente poder já caminhar para a finalização da nossa aula de hoje, eu queria trazer para vocês aqui alguns fatores que são relevantes para todo e qualquer treinamento. Primeiro passo, o treinado, ou seja, a pessoa que será treinada, ela precisa estar motivada, ela precisa de fato entender o porquê daquele treinamento e entender qual vai ser a evolução dela, quais serão as facilidades que ela vai passar a ter depois. Porque senão a pessoa não vai se dedicar. Se ela não estiver motivada para fazer o treinamento, ela não vai se dedicar e ela não vai trazer o resultado que você espera e você terá gasto somente tempo, dinheiro e energia da organização. Então, o colaborador tem que estar motivado. E para mim, uma das formas mais fáceis de motivar alguém é engajando essa pessoa. É mostrando para essa pessoa aonde ela está, mostrando para essa pessoa o que ela precisa, conscientizando essa pessoa, na verdade, né? Sensibilizando essa pessoa para a necessidade que ela tem que estar convencida que ela precisa do desenvolvimento. Depois você oferece o treinamento para essa pessoa, mostra que esse treinamento é capaz de desenvolver aquilo que ela tem de necessidade. Aí sim você vai ter alguém motivado para poder desenvolver o seu treinamento. Existem outros caminhos, mas eu prefiro esse. Eu acho que é o caminho mais curto e mais legal e mais respeitoso com o colaborador. Um outro ponto importante é que o seu treinado ele tem que estar capacitado a aprender, né? Não adianta você virar para um treinado seu, para um colaborador e falar assim: olha, hoje vai ter um treinamento para condução de cargas perigosas. Vocês vão aprender a dirigir carretas com líquido inflamável. Mas aí as pessoas não sabem nem dirigir. As pessoas não são habilitadas nem para dirigir caminhão. E aí você quer que o cara saia dirigindo uma carreta com líquido explosivo? Você acha que vai acontecer o quê? Vai dar problema. Então, a pessoa tem que estar capacitada, sabe? Eu estava conversando com uma colega na semana passada e ela estava muito chateada porque a empresa que ela trabalha mandou ela fazer, né, inscreveu ela num curso de Excel avançado. E ela foi lá fazer o curso de Excel avançado. E quando chegou lá, ela descobriu que ela tinha que ter nível médio para fazer o Excel avançado. E ela não entendia nada do que estava sendo dito, porque o professor não começou do início, ele já começou do intermediário para cima. E ela ficou muito chateada, porque ela saiu de lá se sentindo muito mal, se sentindo a pior pessoa do mundo. Por quê? Porque ela fez um treinamento que não teve efetividade nenhuma para ela. Então, aí a importância do treinado estar capacitado para desenvolver aquele treinamento, ok? Outra questão importante, pessoal, é que um processo de aprendizagem ele requer retroação e reforço. Não adianta o colaborador ir lá receber um treinamento sobre Excel do básico ao avançado incrível e não treinar. E não executar depois. E não ter ali um caderninho para ele poder colar quando precisar, ou para ele estudar em casa, ou estiver no busão, no trenzão ali e tal. Não adianta. Porque tem um estudo, inclusive, que diz que você chega a perder 60% de todo o conhecimento que você adquiriu em 6 meses se você não treinar, se você não executar o que você aprendeu. Deve ser por isso que vocês não lembram mais da tabuada, né?
É, eu sei. Eu não me engano, não. E aí, pessoal, tem um ponto importante também, que é o treinamento ele tem que ser aplicável, tá? Eu só vou treinar o meu funcionário em Excel se ele trabalhar com Excel. Não adianta nada eu treinar o meu funcionário se ele não for executar, se ele não for trabalhar com aquilo, ok? E pra gente fechar, pessoal, eu queria falar um pouco sobre efetividade versus eficiência, tá? Qual que é a diferença entre efetividade e eficiência? Efetividade, turma, tem a ver com você fazer aquilo que precisa ser feito, com alcançar a meta, atingir o resultado lá com a qualidade que se espera, ok? Isso é efetividade. A pessoa falar pra você assim, ó, vai lá na feira e me compra uma penca de banana. Você vai lá na feira e compra uma penca de banana e traz de volta pra pessoa. Ou seja, você fez o que precisava ser feito, você atingiu o objetivo. Beleza, show de bola. Isso é efetividade. Eficiência tem a ver com você fazer mais com menos recursos. Então a pessoa fala pra você, vai lá na feira e compra uma penca de banana. E ela te dá uma nota de 20 reais. E aí você vai lá na feira e a penca de banana custa 10. E você olha, escolhe ali a banana que tá mais docinha, madurinha, delicinha. Vira pro feirante e fala assim, quanto é essa banana aí? O cara fala 10. Não faz por 7 não? O cara fala, não, 7 você me quebra, faz por 9. Eu falo, eu te pago 8, não se fala mais no assunto. O cara fala, beleza, me dá 8. E você, pumba, vai lá, paga e volta e fala assim, ó, trouxe pra você a penca de banana mais doce, mais madurinha, mais delicinha e mais barata. Ou seja, você foi efetivo porque comprou o que precisava ser comprado. E você foi eficiente porque você trouxe mais benefícios utilizando de menos recursos. Então a diferença entre efetividade e eficiência se dá muito nesse passo. Efetividade é você atingir o objetivo. Eficiência é você atingir o objetivo com um nível superior de qualidade utilizando de menos recursos. Beleza? E aí? Você curtiu nossa aula? Curtiu nosso papo? Eu espero que tenha feito sentido para você. Eu espero que você tenha gostado e eu te espero na nossa próxima aula, porque na nossa próxima aula a gente vai ter atividade, galera. Então, não perca a nossa próxima aula. Estude, revise o material que nós desenvolvemos até aqui e até a próxima. Beijo, fica com Deus e ó, a pandemia ainda não acabou, tá? Use máscara, se cuide, só saia de casa se realmente for necessário, beleza? Fui!